Há um equívoco, um dos mais sutis e, por isso, mais persistentes. A ideia de que para transformar a vida é preciso mudar o que pensamos sobre ela. Trocar o negativo pelo positivo. Pintar de novas cores os mesmos muros. Mas e se eu te disser que existe um lugar antes da cor? Um espaço anterior ao pensamento, positivo ou negativo. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença pura. E que é apenas nesse silêncio que a semente do novo, do verdadeiramente novo, pode ser plantada. A mente é um rio. Um rio caudaloso, carregando as águas turvas das suas memórias, os detritos das suas crenças, a espuma dos seus desejos e medos. Você pode tentar filtrar essa água, tentar deixá-la mais cristalina e chamar isso de pensar positivo. Mas continua sendo a mesma água, do mesmo rio, fluindo no mesmo leito. A identidade que você chama de eu é feita dessa correnteza. Ela se reconhece no que carrega. Sou aquele que foi traído. Sou aquele que luta. Sou aquele que sonha com um futuro melhor. Este é o ciclo. O samskara, a repetição infinita do conhecido. Mas quem observa o rio? Há uma margem, um ponto de quietude a partir do qual o fluxo pode ser testemunhado. Esse ponto não é feito de pensamentos, ele é anterior a eles. É consciência, presença, é o solo do ser, não a paisagem que se move sobre ele. Enquanto você está dentro do rio, lutando contra a corrente ou tentando dirigi-la, você é o rio. Sua vida será uma variação do que já foi. O passado se projeta no futuro, vestido com novas roupagens de desejo, mas com a mesma estrutura antiga de medo. A manifestação, essa palavra tão mal compreendida, não é sobre obrigar o universo a ouvir os gritos da sua mente. É sobre permitir que o universo ecoe a quietude da sua consciência. A mente condicionada pergunta: como conseguir? A consciência em repouso compreende: como ser? O conseguir é do domínio da ação, sim, mas toda ação nascida do ruído mental carrega a vibração do ruído. Ação nascida da quietude carrega a vibração da inteireza. Quando você senta no silêncio e visualiza um desejo, não como um mendigo suplicando, mas como um artista sentindo a forma que deseja criar a partir do barro primordial, você não está pensando positivo. Você está habitando uma realidade. Você está alinhando seu sentimento mais profundo, não uma emoção passageira, mas a sensação de ser, com uma possibilidade. E então vem o ato supremo de inteligência espiritual, o desapego. Não a indiferença fria, mas a confiança orgânica de quem lançou a semente em solo fértil e não fica desenterrando-a a cada dia para ver se germinou. O apego é o medo disfarçado de cuidado. É a mente reassumindo o controle, dizendo: o processo depende de mim. A fé é a consciência lembrando: o processo é. Então, te proponho um experimento, não um exercício, mas uma rendição. Nas próximas 24 horas, reserve momentos, não para fazer algo, mas para desfazer-se, para ser o observador da margem. Enquanto lava a louça, sinta a água na pele, o peso do prato, o som do vidro. Quando um pensamento surgir, de angústia, de planejamento, de julgamento, não o empurre, não o adote. Apenas note: ah, isso é um pensamento. Como se fosse uma nuvem passando no céu do seu ser. A nuvem não é o céu. O pensamento não é você. E depois, num desses momentos de céu limpo, entre em um estado de criação silenciosa. Pense em algo que seu coração anseia. Mas em vez de listar razões ou montar estratégias, pergunte-se: que qualidade de ser esta experiência traria para mim? Que paz, que liberdade, que expansão ela representa? E então, feche os olhos e sinta essa qualidade. Sinta a paz, sinta a liberdade, agora. Porque o fim que desejamos é sempre um meio para um estado interno. Acesse o estado. Habite-o. Seja ele. Porque o mundo externo é um espelho atrasado. Ele reflete, com uma defasagem compassada,
o estado do seu mundo interior. Um interior barulhento e dividido reflete caos. Um interior em paz, em estado de presença unificada, começa a refletir uma harmonia que a mente não pode conceber. O luxo supremo não é o que se compra, é o que se encontra quando todo o ruído cessa. É a quietude que antecede todas as formas, o silêncio que contém todas as músicas. Essa paz, que excede todo entendimento, não é um prêmio para o final da jornada. É o chão sob os seus pés agora. É o reino interior. A pergunta que fica não é se você vai manifestar o que deseja. A pergunta é: você tem a coragem de silenciar o suficiente para ouvir o que o desejo, no fundo, realmente está pedindo? E perceber que a resposta já está aqui, no espaço entre uma respiração e outra, à espera do seu reconhecimento. A criação não começa com um som, ela começa com seu silêncio.